Sintonia com Viviane Giberdoni. Doutor Murilo, no ano passado a gente conversou um pouco sobre a questão da desbiose e sobre como a microbiota se comporta quando ela é agredida. Isso. E hoje a palestra foi sobre micotoxinas. Isso, então. Como é que isso funciona? Mais ou menos assim, né? O microambiente intestinal é um ambiente em equilíbrio. Como se a gente pensar numa cidade, na cidade existem ladrões, existem pessoas do bem, existe a polícia, existe as pessoas que fazem esporte no parque, existem as pessoas que jogam lixo no parque, existem as pessoas que limpam o parque. Então o intestino é mais ou menos assim. Existem bactérias boas, bactérias ruins, bactérias que limpam o parque, que fazem um serviço muito bem, mas elas precisam receber um salário. Então essas bactérias que fazem esse serviço de limpeza, elas precisam receber um nutriente específico. E aí às vezes as pessoas não comem esse nutriente. E pode pensar nessa mesma analogia de uma cidade, que existe o bom, o ruim, e todo mundo junto, e todo mundo vive super bem. O intestino também. Só que em algum momento pode haver no intestino a presença de componentes que matam todas as pessoas. E elas podem matar o cara que faz o esporte, o que limpa, o que faz o bem, e o ladrão, e mata todo mundo. E aí, tipo, esse parque fica despovoado e perde a vida, e não tem mais sentido. E isso pode acontecer no intestino. As micotoxinas, elas atuam em um componente intestinal como se elas matassem a grama do parque. Como se não tivesse mais sentido você ir para o parque, porque lá está um ambiente impróprio. Então, mais ou menos como se as micotoxinas matassem ou tornassem o ambiente intestinal inflamado. Elas causam uma inflamação de baixo grau. E quando tem essa inflamação de baixo grau, você acaba cursando com um momento em que diminui a sobrevivência das pessoas que fazem exercício no parque. Então diminui as bactérias boas. E também diminui aquelas que vão limpar o parque, porque não tem mais sentido limpar, porque não tem mais um nível de pessoas. Mesma coisa no intestino. Então quando as micotoxinas geram uma agressão crônica em trato gastrointestinal, acaba que diminui a sobrevivência de bactérias boas, aumenta a sobrevivência dos bandidos, como se virasse uma Cracolândia. Então esse parque, que antes era super bem povoado, agora vai ser invadido por oportunistas que causam agressão ao ambiente. E aí então no intestino, quando tem a exposição crônica a micotoxinas, você tem uma sobrevivência de invasores intestinais que promovem uma alteração na permeabilidade intestinal e acabam gerando uma condição chamada de endotoxemia metabólica. E a endotoxemia metabólica, ela leva a um quadro de sobrecarga hepática. E o fígado, estando sobrecarregado, ele induz uma ativação na resposta periférica à insulina. Ele aumenta a resistência periférica à insulina. Isso faz com que o indivíduo tenha alterações metabólicas, dentre elas o diabetes tipo 2, obesidade, síndrome do ovário policístico, doenças autoimunes como lúpus, como artrites, como doenças da pele, dermatites, e em detrimento desse consumo crônico de um fármaco que pode influenciar numa resposta neuroendócrina, é assim que se chama. Então, tem um casamento perfeito entre o conteúdo do ano passado, que era falar sobre desbiose, o que há de mais atual, e esse ano falar de micotoxinas, muito além do glúten e da lactose. As pessoas entendem como vilão, como o bandido, somente o glúten e a lactose, mas porque o glúten e a lactose, o glúten, ele causa uma lesão de intestino, também essa inflamação de baixo grau, mas um pouco diferente da lesão gerada pela Cracolândia. É uma lesão que acaba quebrando o parque, destruindo a calçada, que é como destruir a integridade de intestino. Isso é o que o glúten faz. Em alguns indivíduos, ouso dizer que 1/4 da população brasileira apresenta esse tipo de sensibilidade. No entanto, existe 3/4 que não apresenta essa sensibilidade. Mas por que essas pessoas têm tanta sensibilidade ao trigo e não ao glúten? Talvez porque o trigo esteja contaminado. Eu apresentei na minha palestra dados brasileiros tristes da regulamentação do lixo.
A regulamentação do lixo é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permitir, com uma legislação nova de 2014, especificamente dia 28 de março de 2014, que nas farinhas do Brasil, principalmente na de trigo, tenha a permissão de 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha. Então você tem mais fragmentos de inseto por grama do que propriamente dito de nutriente. E no produto pronto, o produto acabado, um biscoito, um snack, um componente feito de trigo, é permitido por essa mesma agência reguladora 225 fragmentos de inseto para cada 225 gramas de produto pronto. Isso é muito triste, porque a gente tem um alimento que, se pode ter inseto, quem dirá micotoxinas. E existe uma lei também no Brasil, datada de 2011, RDC número 7, de fevereiro de 2011, que determina os limites tolerados de micotoxinas. Só que isso é revoltante, porque a quantidade permitida, ela para o indivíduo que come 3, 4, 5 vezes ao dia derivados de trigo, a quantidade que ele acaba ingerindo de micotoxina permitida gera inflamação de baixo grau. Então talvez o problema não seja o glúten, talvez o problema não seja a lactose, talvez o problema seja a permissão, a omissão da agência reguladora, que por questões econômicas é obrigado a aceitar esses limites tolerados, porque senão não haveria oferta de alimentos no Brasil, porque não há moinhos adequados para que você tenha uma limpeza. Tanto é que a justificativa da aceitabilidade dos fragmentos de inseto é devido às falhas nas boas práticas de manipulação da farinha. Isso está avalizado pela agência reguladora. Então, assim, esse é o país que a gente vive. Além disso, existe uma outra legislação, RDC número 344, que torna obrigatório colocar num lixo alimentício regulamentado ferro e ácido fólico. E aí você adiciona componentes que dão suporte para a Cracolândia. Então é como se você já tivesse a Cracolândia formada e você dá crack todo dia. E isso é o que você dá, ferro. Porque o ferro, de uma forma pouco absorvida ou com a baixa biodisponibilidade, que é o que é permitido no Brasil, ele acaba sendo suporte para o crescimento de enterobacteriáceas, bactérias gram-negativas, especificamente proteobactérias, que possuem um componente na membrana celular chamado de LPS, e esse LPS acaba induzindo a esteatose hepática por ativação de Toll-like receptor 4. Eu mostro artigos científicos publicados em journals de alto fator de impacto que comprovam toda essa minha afirmação. As pessoas, elas acabam lendo o rótulo, achando que elas estão comprando um produto enriquecido, teoricamente melhor, e que na verdade vai estar causando mais problemas. É mais ou menos isso. O marketing do enriquecimento talvez seja um grande problema no Brasil. A regulamentação disso também é muito ruim. E as pessoas fazem marketing, por exemplo, margarina rica em vitamina E. Só existe vitamina E na margarina para impedir a autooxidação lipídica, a rancificação do produto. E é por isso que ele está lá. Só que as empresas, se aproveitando da ignorância do consumidor, criam um marketing que ela é rica em vitamina E. E o pior de tudo é que os livros de formação do profissional também dizem isso. E as tabelas de composição dos alimentos também dizem que lá tem vitamina E. Quando ninguém aborda é que a vitamina E já fez o papel dela na gordura da margarina. E talvez ela não venha a refazer esse mesmo papel na gordura do seu corpo. Então, talvez a vitamina E seja excelente para inibir os processos de autooxidação lipídica no organismo. Mas se ela já fez esse papel, ela já cumpriu esse papel, evitando a autooxidação lipídica da margarina, ela não venha a fazer isso novamente no seu intestino. E a gente pode aqui elencar vários. E hoje em dia a gente está vendo inclusive propaganda de salsicha enriquecida, quando no dia 26 de outubro de 2015, em rede nacional, foi veiculado um artigo publicado pela Sociedade Médica Americana, dizendo que embutidos e bacon aumenta a chance de câncer. Aí agora nós temos um marketing em rede nacional de embutido enriquecido. Isso pode, sim, induzir o consumo maior, e essa é a estratégia, mas até que ponto
essa suplementação vai gerar o bem, eu questiono bastante. Até porque se suplementa ferro em farinha desde 2002 e não diminuiu a anemia, mas aumentou expressivamente a esteatose hepática. Infelizmente no Brasil nós não precisamos de estudos populacionais para introduzir nutrientes na população. A população brasileira é o estudo de corte. E depois que se depara que deu muito problema, se retira, como acabou de ser feito com o sódio dos alimentos e com o iodo do sal. É isso, né? Infelizmente essa é a nossa realidade. A única opção é procurar um profissional antes de sair por aí tentando dietas que você conhece. Então, eu acho que assim, hoje o nível de informação ele está muito bom. Acho que existem cada vez mais pessoas interessadas e com informação de muita qualidade. O que não dá é para sair fazendo dietas da moda e priorizando produtos alimentícios. Acho que muito mais importante do que ler rótulos é comer alimentos que não tenham rótulo. Acho que isso é muito mais importante. Se eu puder deixar uma frase, seria descasque mais e desembale menos. É isso. Estava falando um pouco antes sobre a questão da manipulação, dos moinhos, de como você faz. Eu estava pensando exatamente isso. Quer dizer, quanto menos processado o alimento, melhor o alimento. Talvez não tenha nenhum problema comer mandioca. Só que talvez a farinha da mandioca tenha um monte de componentes indesejáveis. Talvez não tenha problema comer trigo. Agora talvez comer trigo processado e virando um outro produto, talvez esse seja o grande problema. E a ação dos agrotóxicos no organismo? Então, eu acho que assim, o marketing, o apelo do agrotóxico, ele serve muito mais para suprimir o consumo de alimentos que são saudáveis do que teoricamente. Por quê? Os alimentos que são processados não vêm de algo que tem agrotóxico. Então, assim, existe um componente no intestino que chama P-glicoproteína. A P-glicoproteína ela tem a capacidade de selecionar o que vai entrar e o que não vai entrar no organismo. O grande problema é inibir P-glicoproteína. E quando você inibe P-glicoproteína por ingestão, por exemplo, de micotoxinas, você aumenta a permeabilidade a componentes tóxicos, até mesmo agrotóxicos. Mas se você puder optar por alimentos menos armazenados, alimentos produzidos pela agricultura familiar, ou até mesmo por locais em que a produção é um pouco menor, que tenha menos industrialização, talvez seja o mais adequado. E talvez comer comida. E eu usei um termo na minha palestra que o paciente diz que ele não come comida porque estraga. Estraga justamente porque ele não come. É por isso que estraga. Então, sim, se começar a comer mais fruta e menos suco de fruta, se começar a comer mais maracujá e menos suco concentrado de maracujá adicionado de açúcar, talvez você já faça uma coisa muito boa. Eu costumo dizer que o futuro é a dieta revolucionária das raízes, onde a fonte de carboidrato virá das raízes. Nenhum problema de comer batata, nenhum problema de comer mandioca, mas talvez comer a fécula concentrada, com fermento, adicionada de antimicrobianos, talvez isso não seja muito interessante. Muito obrigada. Por nada. Sintonia com Viviane Giberdoni.